Olá, classe! Tudo bem? Mais um vídeo do curso de estamparia criativa. Agora que você já assistiu os resumões, assim, né, de como mais ou menos o estúdio pensa, eu posso avançar mais um pouquinho, principalmente na parte de configuração de corte, de enviar para corte, na verdade. Então, eu acho que eu já falei algumas vezes essa frase e vou repetir ela para dar ênfase aqui. Tudo que eu crio no Silhouette Studio, a máquina entende como linha de corte. Então, tudo que a gente fez até agora de resumão, os quadrados, o círculo, né, a elipse, enfim, todas essas ferramentas aqui, a gente pode fazer o canto arredondado, ó, só usar o Shift para arredondar o canto. E né, todos os alinhamentos e tudo mais, ó que legal, beleza. Mas tudo isso que eu crio aqui, deixa eu colocar isso aqui para dentro da folha, pronto. Vai virar, na verdade, vai virar não, já é linha de corte. Como é que eu sei isso? Eu vou lá no comando enviar para mostrar para vocês que tudo ficou vermelho forte, olha só, em destaque dentro da minha folha. Se eu clicar no objeto, eu ainda consigo aqui manipular um pouquinho o objeto e jogar ele para fora, ele não vai ser mais cortado, né? Porque só está vermelho ativo que vai ser cortado dentro da minha folha. Se eu ultrapassar ela assim, olha o que acontece. A máquina não vai botar a lâmina para cortar a base, porque ela é espertinha. Olha que legal. Ela vai se conter a cortar apenas o que está realmente dentro da folha, ok? E assim como... Cadê o objeto aqui? Assim como eu posso excluir parte do objeto aqui durante o processo para enviar para corte, eu também posso selecionar o objeto e afirmar aqui, pedir ao programa que esse objeto não corte. Então, ele está selecionado, porque ele está com esse retângulo em volta cinza, e eu venho aqui e boto sem corte. Então, ó lá, ele ficou mais fraquinho, tá vendo? Então, agora ele não corta. Todos os que estão vermelho forte vão cortar, tá? O cortar borda é um recurso pouco usado aqui. É como se ele tivesse, deixa eu tentar explicar, como se fosse uma linha, ele cortasse a borda da linha, mas a linha praticamente não tem borda, na verdade não tem borda, né? É uma linha. Então esse recurso, ele não corta com mais força, não, ele é usado em alguns momentos de situações aqui específicas de um arquivo, coisa que a gente não vai usar neste curso. Então, a gente sempre vai usar o cortar simples, tá? Se eu quiser que o objeto passe a cortar, ele não estava cortando e passe a cortar, é só selecionar ele a todo momento que vir e cortar, ok? Então, tudo que eu crio vira linha de corte. Eu vou voltar aqui para o meu design. Vou excluir isso tudo, vou selecionar tudo, apertar o delete. E agora eu vou pegar a ferramenta texto. Ó, ferramenta texto, vou escrever estamparia. Enter, criativo. Ok? Terminei de escrever. Vou clicar aqui do lado de fora. Esse texto aqui, ele está editável ainda. Então, a qualquer momento eu posso vir aqui, dar um duplo clique nele e voltar a escrever. E eu também posso agora editar esse texto. Toda vez que eu clico no objeto, aparecem os recursos do objeto aqui, mas para edição de texto a gente tem um painel específico só para ele, tá vendo? E aí a gente pode mudar aqui, né, o tipo de fonte, se é em negrito, que não faz muito sentido, porque ela é só um preenchimento, colocá-la centralizada, espaçamento entre linha, ó. Vou até separar, porque a gente vai ter que fundir isso aqui, eu já vou explicar por quê. Espaçamento entre caracteres, ó, a gente pode, né? Botar aqui 100, que é o normal. E o kerning é deixar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo. E aí tem fonte que tem recurso, tem fonte que não tem esse recurso. Bom, vamos lá para o enviar. Deixa eu fechar esse painel aqui. Vamos lá para o enviar, para a gente ver o que aconteceu. De padrão, o programa já bota cortar borda em fontes. Então, a gente já pode vir aqui, já está selecionado, ó, está um retângulo em volta.
cortar. O que o estúdio entendeu aqui? Tudo que você escreveu, todos os caracteres são elementos de corte. Eu usei o zoom dentro do comando enviar, tá? Isso é possível, ó, a todo momento, tá? Vou botar o zoom de novo para a gente poder ver direitinho. O que o estúdio entende quando a gente escreve, né? A gente usa o recurso de fonte. Tudo isso aqui é um caractere. Então, a lâmina vai passar no formato do caractere direitinho. Vou voltar lá para o design, porque agora eu vou trocar o tipo de fonte para mostrar para vocês, por exemplo, com uma fonte, essa Abigail. Essa é uma fonte péssima, porque ela tem umas coisinhas assim, é ótimo para mostrar. Deixa eu lá no enviar, para justamente mostrar o problema de Abigail. Olha que chique. Como ele corta todos os caracteres, ele entende que esse caractere foi desenvolvido assim, com esses desenhinhos para imitar lettering, né? Isso pode ser um problema para quem vai cortar um vinil, dependendo do tamanho desse vinil. Se for uma faixa para colocar na parede, ó, tranquilão, vai cortar, porque esse aqui vai ficar num tamanho saudável. Agora, se for um negocinho para aplicar num copo, num porta-retrato, né, num negocinho ou num filme de recorte para aplicar numa blusinha, isso aqui começa a virar um certo problema, né? Deixa eu olhar bem pertinho, olha. São desenhinhos na letra. Tudo que está vermelho vai ser cortado, então vai passar a lâmina aqui, vai passar a lâmina ali e tal. Então, cuidado aí nas suas escolhas de fonte, principalmente se os objetos que você vai aplicar são muito pequenininhos. Não é que seja impossível que a máquina não corte, mas vai te dar muito trabalho. Tem coisa que não vale a pena ter esse trabalho todo. Voltei para o design e vou trocar uma fonte aqui cursiva. Ótimo, assim que eu queria. E a Abigail não aconteceu isso, ela estava ainda com as fontes separadas, ó. E aí eu teria que mexer para ela ficar cursiva no espaçamento de caractere. Eu não sou muito chegada nessas coisas, não. Ai, não é aqui não. Ixi, peraí. Ctrl Z, Ctrl Z. Então, eu vou escolher aqui outra fonte. Deixa eu ver essa aqui. Island, sei lá que nome é esse. Beleza. Vou lá no enviar. Aqui é uma letra cursiva, tá? Uma fonte. Letra não, fonte. Então, a máquina entende que ela tem que cortar o caminho de todo o caractere. Então, ela vai cortar todo esse E direitinho. O S, olha o que ela vai fazer aqui. A lâmina vai passar exatamente onde está no vermelho. Então, esse pedacinho aqui vai ser cortado. Esse aqui vai quase, não foi, mas este aqui a lâmina vem, vai passar aqui, vai cortar, cortar, depois o A, e aí você vai ficar sem esse pedaço da fonte, tá vendo? Ele entende como sendo um caractere ao lado do outro e não uma frase, não uma palavra, perdão. Então, a gente precisa dar um comando para resolver esse problema. Eu já tive aluno em sala de aula que diz que pega borracha e apaga aqui. Eu falei, meu Deus, não, calma. Vocês conseguem fazer o mais difícil. A gente tem recurso no programa para ajudar essa parte aqui, que é, deixa eu fechar aqui, o recurso do fundir. Lembrando que depois que você dá o comando fundir, isso vai virar uma linha de corte única ou parcialmente, né? Porque o I vai ficar solto, o pingo do I vai ficar solto. Esse E aqui que não encosta no E com S vai ficar solto. Mas, depois que eu der o recurso, eu não consigo mais editar o texto. Então, vir assim, tirar o E de estamparia e botar minúsculo. Então, este é o momento para você ter certeza que escreveu o criativa certo, seu nome certo, o nome do cliente, senão você vai ter que refazer o trabalho. Então, vem aqui, ou desfazer, né? No caso do Ctrl Z, da nossa setinha. Seleciona, botão direito do mouse, fundir.
Quando eu faço o fundir, o que que aconteceu aqui? Ele separou o que não se encostava, ó. Ele juntou o que encostava, efetivamente separou o que não encostava. Então, o Criativa também, ele está totalmente solto agora do estamparia. Era um objeto só e agora viraram vários, na verdade, né? E aí você começa a fazer suas alterações. Por exemplo, esse E aqui, eu quero que junte. Então, eu estou com a seta do teclado, manipulando ele, para que ele passe, ó, se toquem, na verdade não é se toquem, façam a interseção, ó. E aí, o que que eu faço? Eu seleciono este, com o Shift eu seleciono este, e vou dar com o botão direito o comando fundir. E aí, ó, o E virou parte do estamparia. Continuamos aqui com o aria separado, inclusive o pingo no I. Quando a gente trabalha com filme de recorte, quando a gente trabalha com vinil, eu mantenho o pingo do I separado. Quando a gente trabalha com papelaria, quer fazer um topo de bolo e o pingo do I foge, some, está solto, né? Eu costumo juntar o pingo do I. Mas eu não vou fazer isso aqui, porque a gente trabalha com mídia especial. Mídia especial fica mais bonito do jeito que é. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar este e vou agrupar. Então, isso aqui agora é uma coisa só, separada, lembra? E o aria, eu preciso interseccionar, nossa senhora, aqui, ó, um pouquinho só, tá vendo? Um passar pelo outro. Seleciona tudo, botão direito do mouse, fundir. Muito melhor do que apagar, né? Deixa eu ver se soltou de novo. Soltou de novo. Então, ó, pega o pinguinho, pega a coisa toda, agrupar. Então, agora estamparia direitinho. Vamos lá no enviar para ver como é que ficou? Olha, certinho. Tá vendo? Linha de corte. A lâmina vai passar aqui, parece que tá cortando, mas não tá. Ó. Vamos olhar lá de pertinho. Quase, né? Mas o filme vai ser cortado aqui, bonitinho. Maravilha. O criativo eu ainda não fiz, então ele ainda tá. Eu fiz, né? Mas não juntei ainda. Ele ainda tá solto e tal. Ah, Ana, eu preciso juntar? Não, você não precisa. Em vinil, em filme de recorte, é a mesma história do Pingo do I. Só que a gente acha que fica mais prático, né? Então, você junta ou não. Seleciona o C com a tecla setinha do teclado, ó. Eu vou juntar assim ou assim, o que você achar melhor. Esse Azinho também eu vou juntar. Selecionar todo mundo, criar caminho composto. Até o I fica juntinho aqui. Opa, deu algum erro aqui. Liberar caminho. Eu fiz criar, olha que burrice, gente. Pelo amor de Deus, não é criar caminho. Seleciona tudo, é fundir, gente. Fundir. Fiz um monte de besteira. Ctrl Z. Eu ensinando errado, ó. Ctrl Z mais um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Juntou tudo, seleciona. Gente, é fundir. Depois você seleciona tudo e é agrupar para os pinguinhos de I não saírem fugindo por aí. Pronto. Então agora a gente tem o estamparia criativa, que você pode brincar aqui com ele na posição que quiser e tudo mais. Para corte, você pode cortar ele direto ou você pode cortar ele por partes. De repente quer fazer esse aqui no filme preto, esse aqui no filme rosa e assim vai. Mas a gente vai ver isso mais à frente, tá? Vamos lá no nosso menu enviar para a gente ver agora. Ó, tá tudo muito certinho. Tem uma aula sobre fontes, onde eu pego as fontes, onde eu baixo as fontes, instalo as fontes para elas aparecerem aqui no estúdio. Então,
depois dessa aula você pode fazer aula de fontes, que vai ficar bem legal aí para você procurar umas fontes bonitinhas como essas e entender por que que eu falo que a fonte as melhores são as cursivas mais cheinhas e tudo mais, e a gente vai ver isso melhor. Mas você já deu uma ideia, né? Quando eu botei o Abigail, você viu que a Abigail tinha alguns desenhinhos assim, e difíceis de manipular. Ó, voltei para a área do design só para mostrar para vocês que agora eu não consigo de forma alguma trocar a fonte, ó, não está nem ativo, tá vendo? Então, se eu quiser mudar a fonte disso, eu tenho que fazer de novo o processo. Estamparia, selecionar, e aí sim fazer a troca por outra fonte, tá, minha gente? Então, depois que faz o fundir, né, que faz todas as intervenções aqui, você não vai conseguir mais editar. A gente só consegue editar enquanto não fizemos intervenção nenhuma. Essa fonte é linda, é Abecedary, e aí você, ó, fundir, pronto, tá linda, né, agrupar, e se eu for lá no enviar, não esqueça de selecionar e botar cortar. Tá ótimo? É isso. Encerramos aqui a nossa aula, depois a gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau, classe!